das cinzas do que já se foi. A esperança não morreu, dos sonhos que não se cumprirão. A esperança não morreu. Bom dia! Bom dia, queridos! Graça e paz seja sobre nós. Vamos ler a palavra no livro de Atos, no capítulo 9, versículo 36. A ressurreição de Dorcas. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e pelas esmolas que ela fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E depois de a levarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isto se tornou conhecido por toda a Jope, e muitos creram no Senhor. Queridos, o fato ocorre numa cidade chamada Jope, e ali era uma cidade costeira. Aquele povo estava situado às margens do mar. E havia ali uma mulher chamada Dorcas. E a palavra fala que ela era uma mulher notável, admirada entre todos daquela cidade, principalmente entre as mulheres, mais ainda pelas viúvas. Aquela cidade, por ser uma cidade costeira, as pessoas sobreviviam daquilo que o mar, do trabalho do mar, da pesca, do transporte, enfim. E como os homens trabalhavam ali em alto mar, era muito comum os óbitos e as mulheres se tornarem viúvas precocemente por causa de acidentes em alto mar. E a palavra fala que Dorcas era uma discípula mulher do Senhor. E ela era conhecida porque ela era uma artesã, ela costurava. Ela, aparentemente, ela tinha uma situação financeira estável. E a palavra não fala se ela tinha marido, se ela tinha filhos, enfim. A palavra fala que ela vivia e se doava pelas pessoas que precisavam dela. Ela era admirada em toda aquela cidade, porque as mulheres ficavam viúvas, filhos órfãos, e roupa naquela época não era luxo, gente, era necessidade. Então, ou seja, as pessoas tinham uma muda de roupa, 2 no máximo. Então, ela costurava para essas pessoas. A palavra fala que vem acontecer dela adoecer e ela morre. E quando os discípulos mandam chamar a Pedro, a palavra fala que quando Pedro chega, as mulheres se apresentam todas diante de Pedro. Gente, imagina a cena. Aquelas mulheres em volta do corpo de Dorcas, né? Era um funeral, eles estavam ali no funeral. E quando Pedro chega, elas colocam as túnicas sobre os braços e vão uma por uma, chorando, e apresentando para Pedro as túnicas, as roupas que ela fez, como quem diz: Pedro, o que será de nós? Nós precisamos de Dorcas. Dorcas não pode morrer agora, ela é necessária. Nós precisamos muito dessa mulher, Pedro, por favor, faça algo por nós. Eles mandam chamar a Pedro na esperança de que Pedro ressuscitasse. O que Pedro ia fazer se a mulher estava morta? A esperança delas, era que Pedro pudesse ressuscitar a Dorcas.
E a palavra vai falar que Pedro manda que todos se retirem do cenáculo, ou seja, do local do funeral, e Pedro fica sozinho com Dorcas. E ele se ajoelha e ora sobre Dorcas. E quando ele ora, gente, olha para você ver quem que Pedro se tornou, né? Jesus havia ido embora e agora o Pedro estava ali, fazendo aquilo que tantas vezes ele viu o mestre fazer, né? O discípulo aprendeu com o mestre. E ele ora sobre Dorcas e a palavra fala que Dorcas desperta, o espírito volta para Dorcas e ela se põe assentada olhando para Pedro. E quando isso acontece, Pedro manda que chamem a todos, em especial as viúvas. E aquilo que Pedro recebeu morto, Pedro devolve para aquelas mulheres viva. Dorcas havia ressuscitado, portanto a esperança daquelas mulheres havia ressuscitado também. Sabe, queridos, na nossa vida, nós às vezes somos Dorcas, mas nós às vezes somos Pedro. Tem muitas coisas na nossa vida que a gente vai caminhando e elas começam a se desfazer, começam a desmoronar. Algumas estão à beira da falência, algumas estão à beira do óbito. E a gente precisa aprender a identificar nesse cenário se nós somos Dorcas ou se nós somos Pedro. Dorcas é aquela que está morrendo, ou até mesmo que já morreu. E Pedro é aquele que tem a palavra, que tem o poder, que tem a unção, a autoridade, a sabedoria e o entendimento de que Dorcas está morta ou está morrendo e que não pode, agora não é o momento, nós precisamos de Dorcas e nós não podemos deixar Dorcas morrer. Quando eles chamaram Pedro, Pedro entendeu claramente que aquela cidade, que Dorcas era uma discípula importantíssima e que aquele povo precisava de Dorcas. Então Pedro entendeu, não posso deixar Dorcas morrer, não é hora de Dorcas morrer. Nós precisamos entender na nossa vida, nos nossos relacionamentos, se nós somos Pedro ou Dorcas. Mas também, algumas vezes, nós vamos ser Dorcas, mas também nós vamos ser Pedro. O que está morrendo à sua volta? Às vezes é dentro da sua casa, às vezes é na sua empresa. Às vezes são sonhos dentro de você, ou talvez é você mesmo que está morrendo. Quando você percebe que alguém ou algo está morrendo à sua volta ou em você, você precisa acionar Pedro. Se você não tem condições de se levantar sozinho ou de fazer algo por alguém ou por aquilo que está morrendo à sua volta, grite por socorro. Não deixe tudo morrer, se acabar de braços cruzados. Manda chamar Pedro. Grite por socorro, Jesus, eu preciso que o Senhor coloque alguém para me ajudar. Eu não estou suportando sozinho, eu não estou suportando sozinha. É muita coisa para mim, Jesus, eu estou morrendo. Queridos, eu já tive momentos na minha vida em que eu falei, Senhor, se o Senhor não mudar esse quadro, eu vou morrer, porque eu estou morrendo. E eu precisei gritar por socorro, meu socorro veio do próprio Senhor. Mas tem hora que Deus coloca pessoas sim na nossa volta para nos ajudar. O que nós temos que fazer é não ver as coisas acontecendo, morrendo, desmoronando e ficar de braços cruzados. Se você teve o discernimento que está falecendo, querido, grita por socorro. Não paga para ver. Se você tem uma família, não fique de braços cruzados enquanto sua família está morrendo. Seus filhos, marido, esposa, casamento. Às vezes alguém, um amigo que você tem. Se você é Dorcas, ore para que Deus envie Pedro para a sua vida. Envie um Pedro, não precisa de muitos, um Pedro, para te ajudar, para te colocar de pé, para te dar palavras de ânimo, de encorajamento, para orar com você, para ressuscitar essa Dorcas dentro de você. Agora talvez você seja Pedro. Talvez Deus está te chamando como Pedro. Alguém está te entregando alguma coisa morta, um defunto, porque crê que você é Pedro, que você tem autoridade para ressuscitar, querido. Jesus não nos dê nada morto e nos coloca nessa responsabilidade, não, se Ele não tiver convicção de que nós temos ousadia e fé para ressuscitar. Eu costumo dizer que milagres não caem no nosso colo. Milagres precisam ser gerados e gerados em oração, gerados na humildade, no fervor. Se Deus está te chamando como Pedro para levantar Dorcas à sua volta, querido,
Assuma sua posição. Porque Jesus pode te cobrar isso. Se você foi o primeiro a ver e a notar, opa, tá morrendo a comunhão. O amor tá acabando, tá esfriando. Onde que esses meninos vão parar? Esses meninos não estão enveredando por caminhos bons. Não, esse ministério aqui tem alguma coisa errada, não está fluindo. Se você está percebendo que está morrendo e colocaram na sua mão Dorcas, você vai ter que gerar esse milagre. Se Jesus colocou na sua mão, se fez com que chegasse na sua mão e você entendeu, você vai ter que gerar Dorcas, ressuscitar Dorcas. Eu não sei qual é a Dorcas na sua vida, mas o Senhor confia em você. Ele diz que já te deu toda a autoridade. Ele já te deu discernimento. Você já sabe como fazer. Se você não consegue, peça socorro. Se é você quem está precisando, por favor, não morra calado. Grite por socorro. Manda que mandem a chamar Pedro. Grita por Jesus. Jesus vai mandar alguém para te ajudar, para te sustentar. Mas, por favor, não deixe o barco descer sem reação nenhuma. Confie em Deus, porque Pedro caminhou com Jesus e ele aprendeu. E assim também somos nós, queridos. O Senhor tem nos ensinado a gerar Dorcas à nossa volta. Se não é hora de Dorcas morrer, querido, Deus vai ressuscitar a Dorcas. Confia, creia no Senhor. Se não é hora de morrer, Deus vai ressuscitar, fica tranquilo. O Senhor, Ele tem autoridade sobre a morte e sobre a vida. Aquilo que tiver que morrer, aquilo que Deus tiver que levar, Deus vai levar, fica tranquilo. Sem que você pode espernear, se Deus tiver que levar, Ele vai levar. Mas se não for a hora, comece a gerar Dorcas. Porque aqui esse povo entendeu, não era a hora. Ela precisava ser ressuscitada. Peça ao Senhor espírito de discernimento, para você entender o seu cenário e para Ele te dar as armas e as pessoas que vão caminhar com você nesse momento tão crucial para a sua vida. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa e Deus te dê autoridade nessa manhã, que você receba da parte do Senhor autoridade, convicção para colocar de pé novamente Dorcas, porque você, sua casa, seus amados precisam de Dorcas vivo. O Senhor te encha de esperança nessa manhã, em nome de Jesus.